Neemias capítulo 6, versículo 1, vamos ler. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém tentavam me fazer mal. Enviei mensageiros para dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, que trazia uma carta aberta na mão. O teor é o seguinte: entre a gente se ouviu e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isto, segundo essas palavras: vem agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam me atemorizar, dizendo: as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias capítulo 6 nos fala sobre contra-ataques do inimigo. Nós vimos que no capítulo 3 e 4, já o inimigo se levantou para tentar paralisar a obra de restauração que Deus estava fazendo através dessa equipe. Esdras, Neemias, Zorobabel, havia todo um grupo levantado por Deus para essa obra profunda da restauração da cidade de Jerusalém. E os inimigos se levantam. Quando nós começamos a buscar a Deus e buscar essa restauração mais profunda da nossa vida, os inimigos se levantam. Tanto a nossa carne quanto os demônios. E é muito interessante o capítulo 6, porque mostra os contra-ataques perseverantes do inimigo. Porque nesse texto, não só Sambalate, Tobias e Gesem, algumas versões colocam Gesem, né? Não só eles atacam Neemias, mas eles insistem. Alguns momentos da nossa vida, nós vamos enfrentar contra-ataques insistentes do inimigo. Tentações insistentes do inimigo. E nós precisamos discernir isso. Nunca subestimar o inimigo. Nunca esperar que o inimigo de alguma maneira tenha piedade e diminua suas tentações. Nós precisamos discernir quais as estratégias que o inimigo está usando e como vencê-las. A primeira estratégia que o inimigo investiu contra Neemias foi tirá-lo da posição onde ele se encontrava. Olhe na sua Bíblia, o versículo 2 diz que eles vieram e falaram: venham nos encontrar no vale de Ono. E o Neemias diz: porque eles intentavam me fazer mal. Neemias estava no lugar onde Deus o colocou. O inimigo tentou tirá-lo dessa posição, convidando ele para o vale de Ono, 40 quilômetros distante de Jerusalém. Então, a primeira estratégia que o inimigo investe contra nós é nos tirar de um posicionamento em Deus. Você se posicionou em oração, se posicionou na sua vida devocional, se posicionou no sentido de amar pessoas e perdoar pessoas. O inimigo vai tentar te tirar das posições que você tem tomado diante de Deus. Segundo lugar, a segunda estratégia do inimigo foi a insistência. O versículo 5 diz aí que, olhando Neemias 6, versículo 5, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço. Ele já tinha enviado 4 vezes, no versículo 4 diz, o pedido para que Neemias saísse daquele lugar e fosse encontrar com eles.
E já que 4 vezes Neemias disse não, ele na 5ª vez insiste mais uma vez, enviando uma nova carta. Ou seja, o inimigo ele é insistente. A Bíblia fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em alguns momentos, nós precisamos passar dias resistindo a alguns ataques específicos do inimigo, para nos fazer ceder em áreas morais, em áreas espirituais, em decisões que nós já tomamos em Deus, às vezes até em propósitos que fazemos, ou atitudes de servi-lo ministerialmente. O inimigo vai tentar insistentemente, e nós precisamos resistir. Terceiro lugar, a terceira arma aqui do inimigo foi a confusão. Tentar trazer confusão, confundir a mente, o coração de Neemias. É interessante que, a partir do versículo 6, a carta que Sanbalate e os inimigos enviam, acusam Neemias de querer se levantar como rei, acusam Neemias de estar se rebelando, acusam Neemias de muitas coisas, e ainda, mais à frente, nós não lemos, a partir do verso 10, eles até enviam um profeta, uma profecia falsa, dizendo, olha, foge, se esconde lá no templo, querendo levar Neemias a pecar, a entrar onde ele não deveria, com falsas profecias. Quantas vezes a gente é alvo de falsas profecias, pessoas chegam para nós, dão palavras em nome de Deus para nos confundir espiritualmente, nos tirar da posição, às vezes nos falando que nós temos que sair do lugar que estamos, da igreja que estamos, com manipulações. Nós precisamos discernir esse espírito de confusão, que o inimigo vai usar muitas vezes, mentiras, ameaças, falsas profecias, para tentar nos levar a quebrar princípios, sabe? Aquela palavra que as pessoas dizem que Deus mandou, mas que vai contra a palavra dele mesmo. E Neemias não cede aos ataques dos inimigos, por quê? Porque ele conhecia a palavra. Ele diz, eu não vou entrar no templo, nesse lugar onde você está mandando. Nós vencemos as confusões, às vezes da alma, da mente, se enchendo da palavra de Deus, porque a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. A palavra acende a lâmpada do discernimento dentro de nós, para resistirmos a esse espírito de confusão, tentando às vezes até nos convencer que o que estamos fazendo está errado. Neemias estava ali trabalhando pela restauração dos muros, da cidade, e o inimigo vai tentar nos convencer, olha, você está trabalhando demais, está fazendo o que não deveria, e às vezes até questionando as nossas motivações. E diante de tudo isso, quais foram as armas que Neemias usou? 3 armas muito simples que eu quero somente lembrar aos irmãos, que está aí no texto. Em primeiro lugar, Neemias valorizou a obra que ele estava fazendo. Ele vence esses ataques do inimigo dizendo no versículo 3, estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Nós precisamos valorizar a obra que Deus está fazendo na nossa vida. Diante dos momentos de tentação, de provas, de desânimo, nós precisamos nos lembrar que o que Deus começou a fazer na nossa vida é valioso e nós não vamos abrir mão. Porque aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia da sua vinda. O que a palavra de Deus nos ensina. Valorize a obra que Deus está fazendo na sua vida. Não ceda à sua carne e nem aos inimigos espirituais. Em segundo lugar, Neemias venceu fazendo orações específicas. O versículo 9, aí de Neemias 6, diz o texto, eles procuravam me atemorizar. E aí no final do versículo 9, Neemias faz uma oração, agora, ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Versículo 14, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sanbalate no tocante às suas obras, e também da profetisa, e dos demais profetas que estão tentando me atemorizar. Neemias ora especificamente para que o Senhor o renove, fortaleça. Nós precisamos fazer orações específicas naquelas áreas da nossa vida que estão sendo atacadas. E ora, pedindo ao Senhor que paralise o inimigo, aquelas astúcias do inimigo, que o Senhor anule aquelas palavras lançadas contra ele. Nós precisamos orar especificamente. Guerra espiritual se vence
com jejum, oração, revestimento da armadura espiritual, com armas espirituais, quer ofensivas, quer defensivas. Não podemos subestimar o inimigo e dizer, Deus me guarda, eu não vou me preocupar. Precisamos orar especificamente. E em terceiro e último lugar, Neemias vence esses ataques, contra-ataques do inimigo, mantendo o seu posicionamento. Ele diz, não sairei do lugar onde Deus me estabeleceu. Eu vou permanecer aqui, não sairei, não deixarei a obra, não vou parar de fazer o que Deus mandou eu fazer, mesmo com todas as ameaças e palavras e falsas profecias. Ele mantém o posicionamento, nos lembrando que está lá em Hebreus 12, que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2, para que a gente não venha desfalecer, olhar para Jesus, manter os olhos em Jesus, nos faz caminhar sobre as águas, mesmo quando os ventos estão soprando fortemente, para nos tirar dali, desse posicionamento. E aí nós vamos experimentar o que está em Jó 5,19, a lei da imunidade. 6 vezes o mal virá contra ti, mas na 7ª vez ele não te tocará. O inimigo vai insistir, mas chega uma hora, porque nós resistimos a ele, ele fugirá de nós, o mal sairá de nós, a tentação perderá sua força em nós, vale a pena resistir. Tiago 4, versículos 5, 6 e 7, fala lá, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro nós nos sujeitamos a Deus, e depois mantemos uma decisão persistente de não ceder 1 milímetro às astúcias do inimigo, às inclinações da nossa própria carne. Que o Senhor Jesus nos abençoe, e amanhã nós leremos Neemias capítulo 7. Deus abençoe. A paz.